Pessoal, então vou mostrar mais um vídeo para vocês sobre circuito RLC e hoje, tá certo? Nós vamos falar sobre a coleta de dados. Mas antes, vamos fazer uma análise de como é que flui a corrente num circuito desse tipo. Tá? Então aqui eu tenho o meu circuito RLC, a resistência, capacitor e indutor, minha fonte, que varia de maneira senoidal no tempo. E eu sei que a tensão em cima do resistor, esse resistor é ôhmico, é R vezes I. A diferença de potencial em cima do capacitor é Q sobre C. E a diferença de potencial em cima do indutor é L dI dt. E eu também sei que a soma dessas três diferenças de potencial tem que dar igual à diferença de potencial da fonte, princípio de conservação da energia. Então eu posso escrever isso aqui. Então essa expressão diferencial é que eu vou ter que resolver. Mas aqui eu já tenho um problema, já no início. Eu tenho duas variáveis, eu tenho I e Q. Eu tenho que escrever isso em função de uma única variável, certo? Para resolver essa expressão. Mas eu sei que I é igual a dQ dt. I é a variação da carga no tempo. Então eu posso substituir isso aqui, substituir aqui e posso reescrever a minha expressão dessa forma. Então essa aqui agora é a expressão diferencial que eu vou ter que procurar a solução. Existem diferentes técnicas matemáticas para você resolver esse problema. Nós vamos usar uma, tá certo? Que nós vamos propor uma solução e vamos ver se ela é boa ou não. Mas você tem que fazer uma boa proposta. Então a proposta que eu estou fazendo é isso aqui. Eu vou dizer que a carga, ela oscila de maneira senoidal, porque a tensão oscila de maneira senoidal. A corrente também pode oscilar, vai oscilar de maneira senoidal, seno ou cosseno. Mas eu não sei quanto vale esse Q0, e eu também coloquei um termo aqui que é uma diferença de fase. Porque pode ser que a tensão esteja variando e a carga e a corrente estejam um pouco atrasada. Então eu vou colocar isso e vou atrás desse parâmetro aqui e vou atrás desse parâmetro. O que eu faço agora? Eu tenho que substituir essa proposta aqui, tenho que calcular a primeira derivada, substituir aqui, tenho que calcular a segunda derivada e substituir aqui. Quando eu faço isso, eu tenho essa expressão aqui. Então isso aqui é a soma da diferença de potencial entre os três componentes, isso aqui é da fonte. Observe o seguinte, isso aqui é a frequência angular, ômega. Isso aqui tem que ser uma frequência angular também, porque tem uma diferença. Eu não posso fazer uma diferença de grandezas diferentes. Então isso aqui eu vou chamar de ômega zero ao quadrado. Ômega zero é uma frequência que depende da característica do circuito. Ela depende de parâmetros do circuito, que é L e C. Então isso aqui eu vou reescrever dessa forma. Coloquei ômega zero aqui, não tem problema. Mas eu sei que ômega zero é isso. Então é o seguinte, agora eu vou ter que tentar resolver. Eu quero saber quanto vale Q0 e quanto vale alfa. O que eu vou fazer? Eu vou olhar essa expressão em alguns tempos característicos, mas que são bons para mim olhar. Então eu vou usar esse truque e vou olhar essa expressão em tempo t igual a zero, e tempo igual a alfa sobre ômega. Vocês já vão descobrir por que essas propostas. Quando eu coloco t igual a zero aqui, tá certo? Vai ficar menos seno de alfa. Quando eu coloco t igual a zero aqui, vai ficar cosseno de menos alfa. E isso aqui, tá certo? Esse outro termo aqui, quando eu colocar zero, vai ficar zero. Então vai sobrar só esses dois termos. E eu sei que o seno é uma função ímpar e cosseno é uma função par. Então eu posso reescrever com essa proposta essa solução aqui. Posso escrever isso aqui. Então aqui eu sei que a tangente de alfa, tá certo? Que é seno sobre cosseno, que eu tirei daqui, é isso aqui. Então eu já descobri o alfa. Se eu sei a tangente, eu sei o seno, sei o cosseno e sei o alfa. Existem relações trigonométricas que ligam essas coisas. Agora eu vou olhar num tempo igual a alfa sobre ômega. Quando eu substituir isso aqui, ó, vai cortar, tá certo? O ômega com ômega, vai ficar, vai ficar seno de alfa, tá certo? Vai ficar seno de alfa aqui. Vai ficar seno de alfa menos seno de alfa, isso aqui dá zero. Quando eu substituir isso aqui, vai ficar também cosseno, aqui esse alfa vai cortar com esse, tá certo? E aqui vai ficar zero.
Então vai ficar cosseno de zero, mas cosseno de zero é 1. Então esse termo zerou, esse termo não zera. E esse termo aqui vai ficar, o ômega vai cortar com ômega, vai ficar seno de alfa. Então eu posso agora rearranjar isso e eu vou ter isso aqui. Tudo bem. Então observe que aqui eu tenho quem é o Q0, eu já sei o Q0, e ele é função de alfa, que eu conheço o alfa aqui. Então eu conheço esse termo agora, da minha expressão, tá certo? E conheço esse termo. Então não tem problema. Então por isso que eu propus isso aqui, tá? Que era fácil para mim encontrar isso. Agora é lógico que eu tenho que testar essa expressão para ver se ela funciona mesmo. Mas isso eu já fiz e várias pessoas também já fizeram. Então essa proposta aqui é uma boa proposta. Então eu tenho que substituir o Q0 aqui, o alfa aqui, eu sei como está variando a carga. Mas eu quero saber a corrente. Então para mim calcular a corrente eu tenho que derivar. Então se eu substituo o Q0 aqui, alfa aqui, derivo, eu tenho a corrente. Quando eu faço isso, eu tenho essa expressão aqui, ó, pessoal. Essa é a expressão da corrente. Então a corrente está variando com cosseno e tem um fator aqui embaixo, ó. Vamos dar uma olhada nesse fator aqui. Isso aqui é o valor da corrente. Então isso aqui é um cosseno que está oscilando e que tem uma fase. Ele não está em fase com a tensão da fonte, a carga, a corrente. Mas olha, vamos olhar esse termo aqui. Ômega é a frequência que eu vou ajustando lá no meu gerador. Quando ela for ômega igual a ômega zero, isso aqui vai para zero, tá certo? Só sobra isso aqui. Nessa situação, o meu I, tá certo? É V sobre R, tá certo? O ômega vai sair, está ao quadrado, vai sair da raiz, o R vai sair da raiz, o ômega vai cortar com o ômega, vai ficar V sobre R. Então, nessa situação em que eu ajustei o meu gerador para oscilar nessa frequência ômega zero, que é uma frequência natural do meu circuito, porque ela depende de uma característica do meu circuito, o único elemento que limita a corrente é a resistência. E a corrente deve ser máxima nessa situação. Então tudo bem, então a gente já tem essa análise. Agora vamos dar uma olhada no alfa. Quando o ômega for igual a ômega zero, isso aqui vai para zero. Então eu estou dividindo um número por zero. Isso aqui vai para infinito. A tangente de infinito, nós sabemos que é π sobre 2. Então eu vou substituir π sobre 2 aqui. Tá certo? Quando eu substituo π sobre 2 aqui, isso aqui vai virar um seno. E a minha corrente vai ser seno de ômega zero vezes t. Observe que nessa situação, a corrente é máxima, tá certo? Que ela depende só de R. Tá? Ela não tem outros termos aqui que vão mudar esse valor, não tem outros termos aqui que vão aumentar esse denominador, tá? Só tem R, e ela está em fase com a tensão. E isso é o que se chama de frequência de ressonância. Então, nessa hora, a corrente é máxima e ela fica em fase com a tensão. Eu já gravei um vídeo sobre circuito RLC em que eu usei o osciloscópio. E aí lá a gente via que quando a corrente era máxima, os dois, a tensão e a corrente, elas ficavam em fase. Tá legal? Então vamos continuar olhando isso aqui, tá? Então esse aqui é o nosso circuito RLC, isso aqui é a corrente que passa nele. Ômega zero é isso, e eu sei que ômega é 2πf. Então aqui eu sei essa frequência, tá certo? Essa frequência ômega é F0. Se eu for variando ômega agora aqui no meu circuito, então o Arduino vai fazer variar ômega, e eu vou medir a tensão em cima do resistor, eu vou ter uma curva desse tipo, que ora ela passa por um máximo. E essa frequência é a frequência de ressonância. Nessa frequência, que é igual a ômega zero, tá certo? A corrente, tá certo? É limitada apenas pelo resistor e ela fica em fase com a tensão. Tá? A gente já sabe disso aí. A frequência, eu sei, então, tirando daqui, que é 1 sobre 2π, raiz de 1 sobre LC. Eu vou fazer uma análise, vou fazer uma medida de um circuito, tá certo? Onde eu vou usar um indutor de 44 milihenries e um capacitor de 100 nanofarads. Então, coloquem esses números aqui e vê se ele bate já com essa frequência aqui. Tem uma outra coisa também que é importante nesse circuito RLC, é uma coisa que se chama de fator de qualidade. O fator de qualidade, ele é definido como F0, que é essa frequência, dividido por ΔF, que é essa largura aqui. Então,
o valor, o fator de qualidade é essa frequência dividido por essa largura aqui. A largura da curva de ressonância. Eu posso reescrever essa expressão e eu obtenho uma coisa desse tipo aqui. Aonde, olha, observe que o R está aqui embaixo. Quanto maior for o R, menor é o fator de qualidade. Quanto maior for o R, mais larga é a curva. Mas observe que o R não influencia na frequência de ressonância. Então essas curvas aqui, elas foram levantadas com um R de 47 ohms, essa verde, que ela é largona, e depois eu troquei a resistência do circuito RLC para uma resistência de 10 ohms, aí ela fica fininha. Observe o seguinte, esse valor é menor que esse, mas se eu dividir, eu estou interessado em corrente, aqui é tensão. Se eu dividir esse valor de pico por esses valores, você vai ver que esse cara é maior do que esse aqui. Então agora, vamos fazer algumas medidas para que a gente observe se isso é verdade ou não, tá? Então, vamos lá. Pessoal, então vamos fazer o nosso experimento agora. Esse aqui é o nosso programa, tá certo? O Arduino vai transferir os dados para cá. Aqui eu tenho o Arduino, aqui está o meu sintetizador, aqui está aquele LED que sinaliza quando ele está se comunicando ou medindo, e aqui está o meu circuito RLC. Aqui está o terra do bombeio, aqui tem a resistência e aqui está o capacitor. E aqui está o mais do bombeio. Aqui, nesses dois pinos aqui, vai entrar a bobina. E eu vou colocar ela agora aqui. Tá? Então aqui está o meu indutor. Agora podemos fazer a nossa medida. Então aqui tem uma resistência de 100 ohms e um capacitor de 100 nanofarad. Então eu preciso configurar o meu sistema aqui, eu vou fazer uma medida de 1000 Hz até 4000 Hz. E vou andar com um passo de 20 Hz. Vou enviar, quando eu apertar aqui, esse LED aqui vai piscar, que ele está recebendo esses parâmetros. Então recebeu. Tá legal? E agora eu vou mandar fazer essa medida. Então, ele está medindo aqui. Como vocês sabem já o valor do indutor e o valor do capacitor, tá certo? Que é 44 mH o valor do indutor e 100 nanofarad o valor do capacitor, você pode calcular essa frequência de ressonância. Terminou. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero ver o efeito da resistência. Tá legal? Então eu vou mudar a resistência. Eu vou tirar essa resistência aqui, que é de 100 ohms, e vou colocar uma de 47 ohms. Coloquei, vou fazer a ligação aqui. Opa, tá aqui. A resistência não muda a frequência de ressonância. Então, vamos lá. Iniciar. A linha deve ficar apenas mais fina, porque o fator de qualidade, o Q, depende de R. E é isso aí, ó. Então a frequência não mudou. Agora, vamos ver o seguinte, vamos colocar uma resistência menor ainda. Eu vou tirar essa resistência aqui e vou colocar uma resistência de 10 ohms. Então, coloquei a resistência de 10 ohms aqui e vou mandar fazer a medida. Que não deve mudar o pico, o valor do pico, tá certo? Em frequência. A amplitude muda porque depende da resistência. Então, terminou. Tudo bem. Então aqui estão os nossos dados coletados, esse valor aqui você pode calcular, não tem nenhum problema. Agora é bom que você pegue esse valor de pico, o valor aproximado, olhe lá e divida pelo valor da resistência, porque aí você vai ter corrente no circuito. E você vai ver que isso aqui é muito mais intenso do que esse aqui. Porque esse aqui você vai dividir por 10, esse você vai dividir por 100, tá certo? Né? Então você vê que aqui está passando muito mais corrente, tá legal? Agora vamos fazer um outro experimento, que é trocando os capacitores. Tá? Vamos deixar a resistência de 10 ohms e vou trocar o capacitor. Então eu vou mandar limpar aqui, vou limpar, limpou, e eu vou mudar aqui meu range de frequência,
vou enviar lá para o Arduino, esse LED vai piscar de novo, está piscando, está recebendo os novos parâmetros, e agora eu vou fazer a minha medida. Eu vou deixar ainda, então esse capacitor que está aqui é de 100 nanofarad, vamos repetir ele, tá certo? Que a gente já sabe que a frequência de ressonância dele dá em torno de 2.400, ali por perto, mas você pode calcular isso direito. Então, iniciar. Está aqui, está lá a ressonância, ó. Agora, né, quando terminar essa medida, eu vou trocar o capacitor. Eu vou para um capacitor de 47 nanofarad. Então, esse aí era 100, 47 nanofarads, a frequência vai aumentar. Então, vamos esperar terminar. Tá, terminou. Então, eu vou tirar esse capacitor. Vou colocar ele aqui e vou pegar o de 47. Tá, então agora está o de 47. Se eu diminuir o capacitor, a frequência tem que aumentar. A frequência é 1 sobre LC. Então vamos verificar se isso é verdade. E você pode calcular o valor dessa nova frequência de ressonância. Você já sabe a expressão. Aqui. Tudo bem. Eu vou trocar por um capacitor menor ainda. Então eu vou tirar esse capacitor e vou colocar um capacitor de 10 nanofarad. Tá certo? Capacitor de 10 nanofarad. Então, vamos mandar medir de novo. Tá aqui. Vai fazer a nova medida. Tem que ser mais alta a frequência aqui. Tem uma coisa, pessoal, que é meio estranho aqui, porque a amplitude, né, o valor da corrente, como eu não estou trocando a resistência, isso aqui é o valor da corrente praticamente, é menos de um fator. Mas esse aqui deu menor, deveria dar o mesmo valor, porque eu não troquei a resistência. E na ressonância, eu falei para vocês lá que o único dispositivo que limitava a corrente era a resistência. Tem coisa estranha aí, vamos ver para esse outro agora. Para esse outro capacitor aí, deu menor ainda, pessoal. A frequência deu maior. Calcule o valor dessa frequência. Então, peraí, tem coisa estranha aqui. A amplitude dos picos de ressonância, tá certo? Não deveriam depender da frequência, em princípio. Será que o meu circuito de bombeio está mantendo a potência? Isso é uma coisa, a primeira dúvida que a gente tem que tirar é essa. Será que ele se mantém com a diferença de potencial constante em toda essa faixa de medida? No início eu falei que o meu circuito mantinha, por isso eu usei aquele amplificador operacional de potência. Vamos verificar isso. Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou tirar a bobina da jogada, tá? Não vou usar mais ela. Eu tenho um resistor aqui de 10 ohms. Eu tenho um outro resistor de 47 ohms. Eu vou tirar o capacitor e eu vou colocar aqui um resistor de 47 ohms e vou mudar o meu bombeio para cá. Então agora aqui eu estou excitando os dois capacitores e estou medindo a tensão sobre um deles, que é o de 10 ohms. Tá? Então aqui está passando uma corrente grande agora. Vamos ver se a tensão fica constante. Tá certo? Ou se ela vai diminuindo em função da frequência. Então eu vou mandar fazer a medida, está tudo certo. Vou iniciar. Está aqui, ó. Está constante até agora. Então está constante aqui, ó. Vamos ver se quando está... Ó,
passa pelo outro pico, não variou. Então o meu amplificador, ele está mantendo, né? Será que ele vai cair agora? Vamos ver. Óbvio, está mantendo. Então o meu amplificador é bom, tem que explicar esse negócio. Então observe o seguinte, naquela nossa descrição, nós falamos que o V tinha só o R ali, a corrente tinha só um R embaixo. Tá certo? Tudo bem, então tem coisa estranha aí que a gente precisa considerar. Tá? Só tem que o meu desenhinho estava certo. Eu coloquei o R, o C e o L. Aquilo ali eu falei só de indutância. Não existe uma bobina que só tenha indutância. Essa bobina aqui, ela tem um fio enrolado, ela tem uma resistência. E talvez essa resistência aqui esteja variando com a frequência. Tá certo? Tem um campo magnético aqui, tem um campo alternado aqui. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada lá na apostila do professor Eduardo, de Física 3, tá certo? Que está lá no nosso material complementar, no material de apoio, baixa lá e dá uma olhada. Lá tem modelo de Drude para uma fonte DC. Como é que se comporta? O que é que você tira disso? Você tira aquilo V igual a RI. Agora, será que para o modelo de Drude, quando você está considerando uma resistência, onde tem um campo, tá certo? Que está variando no tempo. Uma bobina, isso aqui é muito eficiente, esse campo variando no tempo. Será que o R depende de ômega? Aqui? Então dê uma olhada lá. A outra coisa é o seguinte, aqui, independente de qualquer coisa, aqui tem um R. Esse R aqui, ele tem que ser somado naquele meu Rzinho lá. Ali não é só o R da resistência. Ele é o R também do fio enrolado, da bobina aqui. Dê uma olhada. Então, pensem nessas coisas, tá certo? E depois a gente vai voltar a conversar sobre isso. Então, muito obrigado e até a próxima.